Papo Reto de hoje, o nosso tema são 50 anos da televisão a cores, da TV a cores no Brasil. É interessante a gente conversar sobre esse assunto. Acompanhe esse VT e depois a gente vai aprofundar. Professor. Nos dias de hoje, quando ligamos a televisão, estamos acostumados com imagens em alta qualidade e principalmente com um turbilhão de cores na tela em altíssima qualidade. Porém, nem sempre foi assim. A televisão brasileira desembarca no Brasil em 18 de setembro de 1950, com uma transmissão ao vivo feita pela TV Tupi em São Paulo. E dela não vieram as cores, sendo apenas imagens em preto e branco, cabendo ao público imaginar a coloração das roupas, do cenário e de tudo o que era passado na telinha. Esse mundo de poucos tons durou por 22 anos, quando a Rede Globo transmitiu imagens da TV Difusora de Porto Alegre da 12ª Festa da Uva de Caxias do Sul, com uma novidade: imagens coloridas. Desse dia em diante, a televisão não foi mais a mesma, criando um mundo colorido que leva fascínio e admiração aos telespectadores. No Papo Reto de hoje, celebramos os 50 anos da televisão em cores no Brasil. Acompanhe! Eu recebo aqui na Rede Vida de televisão o professor Elmo Frankfort. O professor Elmo, ele é diretor do Museu da TV, Rádio e Cinema. Olha aqui, o currículo dele é respeitável. Olha aqui, ó, professor, radialista, jornalista, pesquisador e crítico de TV. Dedica-se às mostras de trabalho pela memória da comunicação, isso é muito importante, professor. Nossa, como é importante. Transforma a memória, seja da comunicação, itens de cultura nacional, em projetos, eventos, publicações, priorizando a importância que a memória tem para a instituição, para os resgates das raízes. Coordenador da ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença aqui conosco, viu? Obrigado, é um prazer estar mais uma vez aqui na Rede Vida. Muito bom, olha que beleza. E falar sobre esse tema é impossível porque hoje em dia a gente não imagina a televisão em preto e branco, né? Isso que eu estava falando, a gente olha para a televisão, é comum, mas imaginar que a televisão já foi branco e preto. Você estava falando, são 50 anos esse ano. Isso, são 50 anos. Da TV a cores. Da TV a cores, exatamente no dia 31 de março. 31 de março? Isso. Professor, a televisão, então, a gente tem quanto tempo de televisão no Brasil? 71 para 72 será em setembro. 72 anos de televisão. Isso. 72. Então, durante 20 anos, a gente teve preto e branco. Mais romântico, né? É verdade. Preto e branco. É verdade. É como fotografia em preto e branco, é verdade. É interessante, vocês até falaram sobre a festa da uva e isso é algo que na mente das pessoas ficou. Sei. Por quê? Porque teve uma mudança de data no meio do caminho. Era para ser a festa da uva, tanto que, vamos dizer, a gente comemora no 19 de fevereiro e no 31 de março, quando foi oficializado. Eu não sabia, peraí, a data da TV a cores são duas datas? São duas datas. 19 de fevereiro e 31 de março. Por quê? Por quê? Porque acontece o seguinte, eles pensavam, vamos fazer uma coisa, um evento colorido, como era antes do Carnaval, a Festa da Uva. Então, e o ministro das Comunicações, o Higino Corsetti, era de Caxias do Sul. Gaúcho, curiosamente. Na mesma cidade. Então, é claro, ele queria... Então, o que eles fizeram naquele momento? Vamos fazer essa estreia. As emissoras se juntaram e falaram, vamos fazer um grande evento. Festa da uva, colorido, tudo aquela coisa. Naquela época, assim como a gente tem hoje o 15 de novembro, o 7 de setembro, o 31 de março era uma data importante, porque foi a chegada dos militares ao poder. É isso mesmo, é verdade, é verdade. Aí, o Médici, que era o presidente, falou para o ministro, vamos mudar a data. Da festa da uva? Ou não? Da estreia. Tá bom. Olha que coisa. Tanto que o museu agora ele vai inaugurar uma nova sede no 31 de março por conta dessa data. Mas peraí, aí no dia 19 de fevereiro teve a transmissão em a cores? Sim. Teve, normal, aquela... Muita gente falou, não estreou a TV em cores. Mas não... estreou 100%. Não foi estreia, ou seja, foi uma transmissão a cores, mas não foi a estreia. Não, porque o que acontece? Eu não sabia disso. Aí as emissoras, cada uma começou a fazer a sua transmissão no 31 de março, com programas especiais,
o discurso do presidente e do ministro. Foi no dia 31 de março. Aí foi oficial. 31 de março. Que coisa interessante. Sabe uma coisa curiosa para os amigos da Rede Vida, já que a gente está falando também de uma emissora católica? Isso. O que aconteceu dia 31 de março de 72, você sabe? 31 de março de 72? De 72? Pensa na época. Março de 72. Março, abril, o que nós... Acaba Quaresma, é Páscoa, não é? Isso, era uma sexta-feira santa. Era uma sexta-feira santa. Então, dia 2 de abril seria... dia 2 de abril foi dia Páscoa. Você tá brincando que foi numa sexta-feira santa? Um dos primeiros eventos transmitidos foi um grande espetáculo onde eles fizeram a Paixão de Cristo no AMB. Gente, que demais! Você tá brincando, não sabia disso. Foi justamente no 31 de março de 72. De 72, foi praticamente, não foi a festa da uva, foi a Paixão de Cristo que estreou a TV em cores. Eles foram contando a vida de Jesus. Que interessante! E você estava falando agora há pouco sobre serotonina. É interessante porque o corpo, ele tem toda a questão de todas as funções. Isso. E as cores também incitam... É verdade. ...partes do nosso corpo. E muita gente olhava as imagens em cores e falava, nossa, que lindo. A gente não imaginava que tinha profundidade, que tinha... Justamente, é verdade, Então isso foi algo que, vamos dizer, sorriu aos olhos das pessoas. É verdade. Antigamente... aos olhos, né? É verdade. Você sabe que antigamente muita gente está assistindo a gente, como não tinha TV a cores, o pessoal geralmente colocava um celofane na frente da televisão, sabe? Não, você lembra disso, Carlinhos? Não vem com essa não. Celofane. Ou então tinha uns negócios que você colocava na frente da televisão, tipo uma máscara colorida. Aí você via. Simular, né? Para simular a televisão em cores. Mas, professor, comparado aos outros países, o Brasil já estava atrasado nessa tecnologia da cor? Um pouco, porque nós temos um padrão, porque esse padrão ele está sendo aposentado cada vez mais, agora a gente está quase... Que é o PAL-M, não é? PAL-M. PAL-M, que é alemão. Alemão. Então, o Brasil na época quis fazer um padrão brasileiro. E o M, o M tem uma coisa interessante. Na época foi falado o PAL do alemão, né, que era o nome PAL, né? Mas por que o M? É de modificado, porque teve uma modificação no padrão do alemão. Mas não era só isso. M era o nome do padrão preto e branco. Então, se você tinha um televisor em preto e branco, você podia assistir. Só que não era em cores. Você ia pegar a mesma transmissão, mas não era cores. Interessante isso. Foi diferente da TV digital, que a gente precisou do conversor. Do conversor. Olha, foi pensado, não precisou mudar o televisor. Então era PAL-M. Então eram os dois padrões convivendo. Quem tinha o colorido, ok. Quem não tinha, recebia do mesmo jeito. Que interessante isso. Porque o sistema americano era o NTSC, né? Isso. Tanto é que a gente tinha coisas que vinham NTSC e PAL. Interessante. Tinha que fazer a conversão, E tem algumas curiosidades. Você lembra de Vila Sésamo? Muito. Vila Sésamo. Eu lembro porque é um dos bonecos que todo mundo fala, então o meu nome eu já você não, é isso mesmo. Mas o Garibaldo, no preto e branco, a tonalidade mais próxima do que seria o amarelo, que é o original lá fora, era o azul. Quando virou em cores, aqui era o azul, mas em outros países... O Garibaldo é amarelo. Por causa Olha disso. Que interessante, porque é da tonalidade ali. E virou em cores, ficou azul. Ficou azul. Já tava pronto. Tanto é que o Garibaldo nosso brasileiro é azul, né? É azul. Agora, nessa nova versão, eles fizeram amarelo. Amarelo. Mas a antiga... Porque o Garibaldo, na verdade, é o quê? É um pássaro, eu não sei. E 2 metros e pouco. Mas é um animal, é um pássaro. Então, não tem pássaro... tem azul, tem arara, é verdade. Você falou por que foi escolhida a festa da uva, que é interessante, né? Que é interessante. Agora, como que você acha qual a importância que houve assim, para a televisão toda quando ela passou a ser colorida? Você já disse essa questão até da pessoa que tem um aspecto emocional, psicológico, tudo isso. Mas a grande diferença foi só a cor ou a questão acompanhando a questão de tecnologia? Melhorou o som, melhorou a imagem, não só... As produções melhoraram? Melhoraram. Porque eu acho que havia um cuidado, começou a ter um cuidado maior. Padre Juarez, quem vai ver em casa, que é dessa época de 72, vai lembrar dessas coisas. Alguns tons, eles começaram a experimentar.
Então, tinha, por exemplo, a oscilação de cores a todo tempo, ou se não, alguns mais pastel, outros mais brilhantes, porque o brilho tinha aquele negócio que se ficava muito tempo e deslocava, você deve lembrar disso, ficava aquele rastro. Sim, então, fantasma que chama aqui, fantasma. Eu lembro que acho que era a TV Cultura, que tinha um ponto, porque ela ficou muito tempo na marcação, né, no estúdio. E ficou aquela mancha, né? Marcou, né? Marcou. A televisão antigamente o receptor era de fósforo, né? Chamada, esperava esquentar um pouquinho. Esperava esquentar. Olha que interessante. Então, precisou mudar tudo, né? Tudo. Até a questão de produção, até a questão de roupa, de como ia ser apresentado, né? A captação também melhorou na transmissão. Tudo bem que foi na TV digital que a esponja de aço foi aposentada, né? Mas até lá a gente o bombril ali na televisão. Então, professor, quando começou a televisão a cores, todas as televisões, elas passaram a ser em cores, as emissoras ou não? O que aconteceu? Foi um período gradativo. A gente ainda tem um caso interessante aí. A Bandeirantes foi a primeira que conseguiu fazer de ponta a ponta a programação em cores. Ah, é? Mas por quê? Porque ela foi bem timidamente no início, porque alguns anos antes, várias TVs, e até hoje isso é muito mal explicado, passaram por incêndios. É verdade. Na mesma semana, em 69. É verdade, né? Globo pegou fogo também, né? A Globo ainda estava naquela mudança de TV paulista para Globo. A Record. Record pegou fogo, Então elas foram uma atrás da outra. Bandeirantes, que era nova. Então, como ela tinha poucos equipamentos, ela aproveitou, foi fazendo preto e branco, se recuperando, e depois ela entrou com... Ela até utilizou na época, sabe a NBC americana? Sei. Não tem aquele pavão colorido? Sim, isso. Ela fez uma parceria e a marca da Bandeirantes, como a gente tem aqui na Rede Vida Estrela, passou a ser o pavão. Que era da NBC. Que coisa interessante. Uma borboleta colorida que pousava no Canal 13. Que interessante, gente. Só que foi gradativo, né? A televisão... essa menina não é muito certa, não. A televisão... A data que a gente começa a televisão no Brasil é quando mesmo? A televisão... 18 de setembro. 18 de setembro de 50. De 50, né? Porque eu estava pensando... Porque o rádio começou no Brasil 7 de setembro de 1922, né? Isso, há 100 anos. Então, vai fazer 100 anos esse ano. Eu não estou vendo ninguém falar dos 100 anos do rádio. Mas posso dizer que logo já... Porque como o senhor é essa grande voz que promove... No rádio não pode deixar de a gente comemorar esses 100 anos, pelo amor de Deus, né? Eu faço parte do Comitê Curatorial pela ABERT das comemorações dos 100 anos. Ai, por favor, é verdade. Só que cada vez mais, quanto mais próximo de setembro é que as surpresas vão. Então, sabe, só um parênteses aqui, eu gosto muito de rádio, eu me emociono assim de arrepiar e dar até me embargar. Sabe quando? Olha que coisa maluca. E eu não sou do tempo disso. Quando eu escuto a vinheta do Repórter Esso, sabe? Aquilo me arrepia. Até hoje, olha, a coisa mais impressionante. Me arrepia, porque começa com uma caixa tocando, e depois a vinheta do... É impressionante, porque... E o Repórter Esso, ele fez o jeito do radiojornalismo no Brasil, né? Sabe que quando você fala da música, a música tem isso. Ela é eterna, né? E a gente fala sobre as trilhas... A gente pensando, por exemplo, até dos primeiros programas em cores... Isso. Você sabia que antes da gestão atual, a Record pertenceu ao Paulo Machado de Carvalho. Paulo Machado de Carvalho. Muita gente acha que é o nome do estádio do Pacaembu, é verdade. Muito mais do que isso. O Machado foi um grande empresário de rádio e televisão. Isso mesmo. Ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida. Isso mesmo. E ele fez questão de um dos primeiros programas ser a Santa Missa. Que demais, professor. Ele tinha um santuário, era na fazenda dele, se eu não me engano foi a esposa dele, e ficou muito doente uma época, e ele fez uma promessa. Olha! Ele ergueria uma igreja na região de São Bernardo do Campo, onde era a fazenda, que hoje em dia é o santuário de Nossa Senhora Aparecida, ali em São Bernardo. Que demais, eu não sabia, olha quanta coisa. As missas eram transmitidas pela TV direto de lá. Olha que interessante. Em cores. Em cores. O senhor estava falando das televisões... Aí, falando sobre essa questão da trilha, né? Quando você vê, por exemplo, uma canção...
vai os cantos gregorianos, você sente aquela coisa que entra na gente. É verdade, é verdade, é verdade. Então, é lindo, uma orquestra, e a televisão trouxe melhor como é que chama? Qualidade de som. De som, né? Então, porque essa tecnologia que você estava falando, houve uma mudança, assim, a televisão mudou, quando veio a cores, ela mudou tecnologia, mudou muita coisa. Agora, as televisões, no Brasil, você estava falando, elas todas acompanharam esse processo e todas elas, quem não era cores, ficou para trás. Ficou. Então, mas foi bem gradativamente. Foi. Então, assim, praticamente uma década inteira pra gente ter 100% de televisão em cores. Professor, você sabe, tem uma coisa, agora uma informação interessante. Porque quando a televisão começou em cores, por exemplo, eu sou do interior de Minas, eu sou de Lavras, de uma cidade do interior de Minas. Muito bonita. Então, a capital já tinha TV a cores, mas a gente lá não tinha. E o triângulo. O triângulo é a capital. Por quê? Porque você é do Triângulo Mineiro? Não, meu avô era de Uberaba. Ah, tá vendo? Então, o que acontecia? Então, porque o transmissor lá não era, né? Então, de repente, a televisão a cores já estava acontecendo, mas muita gente no Brasil ainda não via TV a cores. E não foi no país inteiro, foram primeiro as capitais, justamente, depois os interiores. Eu lembro, agora eu tenho muito orgulho de falar isso. Meu pai foi prefeito de Lavras. E uma das coisas que meu pai fez foi colocar a televisão em cores em Lavras. Porque em Lavras, muita gente, o pessoal passou a assistir TV em cores em Lavras por causa do meu pai, Silvio de Castro. E ele pôs por causa de uma novela que ele gostava de assistir demais. Duas. Primeiro Bem Amado e depois Saramandaia, que era em cores. Bem Amado foi a primeira TV. É isso mesmo, a primeira. A primeira TV a cores. 73. Então, tá vendo? Foi em 72. Isso. Só que só em 73 a novela. Olha que interessante, porque aí a produção tinha que ser feita em cores, né? Sabe qual foi o setor que mais demorou para transformar tudo? Telejornalismo. Você tá brincando? Por quê? Porque vamos dizer, falando por exemplo de Lavras, se eu tivesse que fazer uma matéria com uma externa, né, indo diretamente, a TV de lá também teria que estar em cores. Tinha que estar em cores, é verdade. Então, para você fazer uma matéria em rede nacional, tudo transformado em cores, você tinha que... Então deve ter acontecido muita coisa meio híbrida, assim. Tinha coisa que entrava em cores e tinha matéria que entrava em branco e preto, às vezes. Agora você falou de híbrido, me lembrou uma outra coisa. O Fantástico, ele tinha abertura primeira ainda nesse período transitório, preto e branco. Preto e branco. E aí, de repente, apareciam umas dançarinas em cores. Então, quem tinha o televisor em cores assistia preto e branco com algumas cenas em cores. Quem tinha no preto e branco, tudo preto e branco. Então, gente, que interessante. Experiência. Teve cultura. E se não me engano era Bandeirantes, que tinha uma novela que era O Homem que Sonhava Colorido. Quando ele sonhava, estava em cores. Estava em cores. E a cultura tinha um especial que era a Ceia dos Cardeais. Que quando ele fazia um flashback, ele passava em cores, o restante em preto e branco. Que demais, gente, que demais. Se você utilizar numa trama, possibilidade, vamos dizer, são dois universos convivendo. Muito interessante. A gente tá vendo imagens de TV, da TV em branco e em preto. Como que é que a gente fala? Branco e preto ou preto e branco? Como que é? É preto e branco, é preto PIB, né? PIB, é preto e branco, né? Eu nem sei nunca em preto e branco, né? Olha lá, a gente tá vendo as imagens. Na verdade, o brasileiro usava branco e preto. Aí começaram a utilizar nos programas, etc., que vinham do exterior, PB. Então, preto e branco. Preto e branco, olha, interessante. Interessante. Professor, o senhor acha que essa foi a grande mudança tecnológica da televisão? A outra grande mudança que a gente poderia dizer foi o fato de ser digital? Ou teve... Sim. Além de outras coisas, por exemplo, o satélite. Satélite, é verdade. Videotape, que foi um pouco antes. Nossa, videotape, é verdade. Isso revolucionou, então, né? É interessante uma coisa que eu sempre falo. A gente sempre tem que pensar em quem está do outro lado. Então, ele quer saber a notícia, por exemplo, do que está acontecendo agora na Rússia, na Ucrânia, mas quer saber o que está acontecendo aqui perto. Sei. Então, como você falou do interior, o que está acontecendo no interior? O que é a minha história? O que está acontecendo no meu entorno? Mas o que está acontecendo do outro lado? Então, essa comunicação e aperfeiçoando a tecnologia para esse bem de passar a mensagem,
é o mais importante. Muito interessante. Então a tecnologia acompanha, mas a mensagem, o conteúdo, é tudo. O videotape, só para o videotape, a televisão toda era ao vivo, né? Não tinha gravado nada. O videotape foi uma revolução, né? Uma revolução. E fazer ao vivo você sai muito bem. Muito, não. Nós estamos ao vivo aqui, coisas podem dar erradas, né? E a gente precisa uma coisa fazer. Que você estava falando aí e eu lembrei, algo que a televisão em cores também melhorou muito foi a questão da textura. Então, por exemplo, você vai falar sobre um produto. Então, mas é gosmento, é olhoso, a pele, antes no preto e branco não tinha assim. Mas era tudo cinza, branco, preto. É verdade. Aí depois você começou a melhorar isso. A profundidade, quando eu falo, é uma profundidade às vezes básica, como uma grande profundidade. Olha que demais, gente. Professor, queria agradecer. Mas eu queria que o professor voltasse um dia pra gente conversar mais sobre televisão, sobre do rádio, dos 100 anos do rádio. A gente tem que falar do maior prazer. Nossa, vai ser muito bom, muito bom. Um programa inteiro sobre... É muito bom mesmo. Tem a vinheta do Repórter S aí. Tem a vinheta? Bom, eu arrepio, tá? Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu Repórter Esso lhe é oferecido pela Esso Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor Esso. Gente, olha, verdade, dá vontade de chorar. Eu não sei, olha, sabe o que é verdade? Não. Já era. Hã? Não é dessa conta, a Simone, deixa eu te falar uma... Criancinha. Olha aqui, ó, a Simone, sabe, a gente sempre fala aqui, todo mundo sabe, a gente vai contar que a Simone segurou a Dália pra Hebe cantar o hino da... Aí depois a Celeste veio, tudo. Professor, muito obrigado mesmo, eu fiquei muito feliz, essas informações são interessantes, importantes, para você que está assistindo a televisão, né, saber que o que tem por trás disso é tão bonito, muito bonito mesmo. Obrigado, professor. Agradecer também a todos da Rede Vida e o seu Monteiro, eu falei que sempre foi um grande parceiro lá do museu. Olha aqui, ó, na hora que ele chegou, ele perguntou, a primeira pessoa que ele me perguntou foi, ó, e o seu Monteiro? E é verdade, é o seu Monteiro. O museu... É alguém que ama, né? É verdade. Olha, eu estou dando um serviço aqui, professor, que coisa... Ó, atenção, conhecer mais televisão, ter mais... O professor é professor... Também, olha aqui, você que é aluna dele, né? Mostra ali, ó. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Olha aqui. Isso não vai te dar mais nota não, viu, Fato, tá certo? Tá bom? Ó. No Instagram... @ElmoFrankfort. Seu nome é lindo, hein? Obrigado. Elmo Frankfort, no Instagram. Atenção, no Instagram também, Museu da TV, @Museu da TV. E também acesse o site www.museudatv.com.br. Professor, o museu tem um lugar físico? Onde que é, professor? E agora, em parceria com o Centro Universitário Belas Artes, a gente tem uma nova sede que vai estrear no dia 31 de março. No dia 31 de março? Justamente. Onde na Vila Mariana. Na Vila Mariana? Então a gente vai divulgar no site, nas redes sociais. Que beleza. Aí a gente vai poder já está convidado, não só você, como todo mundo aí pra gente. E os telespectadores. É verdade. Afinal, essa história é nossa. É nossa, é verdade. Obrigado, viu, professor? Muito obrigado. Professor, obrigado. A gente já estava ensinado, por isso que eu peguei na mão dele.